Então, assim, hoje nós vamos começar fazendo a correção, né, do nosso livro didático. Eu pedi para que vocês fizessem aí da página 55 até a página 60, mas estou compartilhando com vocês aqui a nossa página 58, porque é onde realmente começam as questões. Vocês perceberam que as páginas anteriores eram referidas à questão em si da leitura, da interpretação que vocês precisavam fazer. Ainda no grupo, eu pedi que vocês fizessem apenas a interpretação escrita, justamente para que não ficassem tão pesadas para vocês devido à questão de ter sido de ontem para hoje, né? Então, assim, foram 2 páginas em si de atividade, dava tempo sim fazer, eu creio que sem nenhum problema. Então, vamos aqui fazer a nossa correção, tá certo? Na questão 1, nós começamos. No início do texto, é possível identificar qual é o principal objetivo das ações propostas na Escola Municipal Maria de Lourdes Rochas Rodrigues. Leia as opções abaixo e assinale que contém esse objetivo. O verbo, ele sinaliza aqui para a gente, o verbo contém, ele vem claramente aqui acentuado com acento agudo, o que nos indica que está falando de apenas uma opção. Se esse verbo, ao invés de ter o acento agudo, ele tivesse o acento circunflexo, nós teríamos 2 opções ou mais. Porém, só pela deixa do verbo, a gente não tem dúvidas nenhuma de que a única questão que estava sendo solicitada era uma. Primeiro que tem, leia as opções abaixo e assinale a que contém esse objetivo. Só para chamar a atenção a questão do verbo que nós já vimos sobre a acentuação e que influencia muito na nossa concordância verbal. De acordo com essa questão aqui, vocês marcaram qual? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrado? Qual foi aí a resposta de vocês? Eu marquei o segundo, Pro. O segundo? Segundo também, Pro. O segundo também. Mostrar como é a realidade das escolas brasileiras no quesito biblioteca. Olha, vamos pegar só uma partezinha aqui que nós temos, né? Nessa parte em si que tem. Não queremos que os estudantes, lá na nossa página 56, eu só vou ler aqui para que vocês consigam entender. Não queremos que os estudantes tenham que aprender formulários para ter acesso a eles. Conta. A ideia é promover e fortalecer uma cultura leitora entre os alunos, motivo pelo qual a leitura se faz presente em diversos ambientes escolares e também os extrapola. Ou seja, eu peguei essa parte aqui desse segundo texto para que vocês consigam ter uma percepção. Eu vou compartilhar aqui só para que vocês consigam. Aqui onde temos, ó, não queremos que os estudantes tenham que preencher formulários para terem acesso a eles. Conta, a ideia é promover e fortalecer uma cultura leitora entre os alunos, motivo pelo qual a leitura se faz presente em diversos ambientes escolares e também os extrapolas. Ou seja, aqui a gente está querendo dizer que o livro ele sai do contexto, né? A leitura sai do contexto do livro e que, na verdade, consegue alcançar outros muros, outras situações, né? De forma metafórica, mas que a gente consegue ter esse olhar. Através desse trecho aí lido, seria justamente esse segundo quadrado, quando a gente tem aqui mostrar como é a realidade das escolas brasileiras no quesito biblioteca? Será que realmente o quesito em si que nós temos aí é esse? De acordo com esse olhar aí, como é que seria? Qual seria, então, a nossa opção aí? Repensem aí essa questão, que eu sei que vocês conseguem dar conta. Já dei esses 3 segundinhos. E aí? Divulgar a escola para que sirva de modelo para as outras do município. Mostrar como é a realidade das escolas brasileiras no quesito biblioteca. Incentivar os alunos o hábito de ler de forma prazerosa. Restringir o acesso aos livros apenas no espaço das bibliotecas. Qual seria? Já conseguiram perceber que não seria o segundo quadrinho, né? Não seria só a questão de mostrar a realidade das escolas brasileiras no quesito em si da biblioteca. Vai um pouco a mais. Quando vocês fizeram a leitura, que eu creio que fizeram, né? Que era necessário até para conseguir fazer as respostas em si, vocês precisavam estar por dentro do que fala o texto. Nós temos, sim, dentro desse contexto, as situações que, sobre as bibliotecas, aí nós temos a democratização, começa assim, o primeiro na página 55, a democratização da leitura, experiências leitoras no país,
convivem com cenários de desafios permanentes. Apenas 37% da rede pública possui biblioteca. Mas olha o título que nós temos, a democratização da leitura. Aí depois, claro, que o texto se permeia. Depois, na página 56, nós temos lá a Biblioteca Viva, falando sobre essa questão da biblioteca. Mas qual era, na verdade, o empenho em si? O que é que seria levantado aí? Qual era a bandeira que os textos trabalhavam? Literatura, um direito inaliável. O terceiro texto que nós vamos ter. Então, em si, a proposta dos textos seria qual aí? Hein, gente? Seria o terceiro? Seria o terceiro, Bruno, isso aí. A parte em si de incentivar os alunos ao hábito de ler de forma prazerosa. Veja que, nesse trecho que eu li para vocês aí na nossa página 56, nós temos a menção de dizer que eu não posso estar mostrando ao outro o caminho. Tem alguns verbos, aqueles verbos que a gente chama de verbos modalizadores, que são verbos de ação, que a gente precisa entender qual é a forma em si da ação que ele permeia no nosso contexto. Você pode incentivar o outro, você não pode mostrar ao outro a realidade. Por exemplo, eu não posso dizer assim, ó, eu vou conscientizar Bruno. Não, eu não conscientizo o outro, eu promovo a conscientização. Por quê? Porque tem verbos que eles são muito abrangentes. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba, na verdade, sendo envoltos por ele. Percebam que aí no texto o que ele está falando para a gente é que a leitura é importante, ela é essencial. Até porque quando você lê, você se torna uma pessoa perigosa, né? Já diz o Rubem Alves, porque é uma pessoa que entende do mundo, que compreende, né? A vida de uma forma diferenciada, de uma forma integrada. Você não pensa apenas no seu espaço, mas você vai pensar no contexto generalizado. Então, quando a gente tem aí essa parte, dá lá na página 56 ainda, que dizia lá, né? Que pretende que a leitura ela se estenda, ela ultrapasse os meios da escola. Então, não é só numa biblioteca que você vai conseguir fazer a leitura. Vejam que nós fazemos a leitura de mundo, né? Quantas vezes a gente consegue fazer a leitura do semblante do outro? Eu já chegava a comentar isso sobre vocês, com vocês, que quando nós temos uma amizade com alguém, a gente consegue saber quando a pessoa está bem, quando a pessoa está triste. Quando você passa na rua que você vê um outdoor, quando você lê lá um HQ, você está fazendo a leitura sim, a leitura de mundo, que requer mais até do que a leitura de um livro. Então, em si, a função dos textos não seria trazer para você a ideia da biblioteca. Apesar de hoje termos, né, a questão das bibliotecas móveis, mas não temos essa questão de estarmos pensando apenas, eu só vou ler se eu estiver na biblioteca, não. Você lê fora. Quando ele diz assim, ó, tem dados estatísticos aí no IBGE, no INAP também, que saiu falando sobre essa questão da formação do ser humano. Por exemplo, muitos jovens hoje têm aí o ensino médio, porém são tidos como analfabetos funcionais. O que seriam esses analfabetos funcionais? Aquelas pessoas que sabem ler e escrever, mas que não compreendem, que só sabem, na verdade, fazer a leitura daquilo que está explícito ali. Não consegue fazer uma leitura aí nessa questão das entrelinhas, o que é mais difícil para a gente. Por isso que o viés da interpretação acaba sendo mais difícil do que o gramatical, porque a gramática é aquele ponto. A interpretação não, você permeia, né? Uma resposta talvez nunca seja aquela. Lembrando que, dentro das possibilidades que nós tínhamos aí, realmente seriam só ou essa parte aqui de mostrar a realidade das escolas brasileiras ou de incentivar os alunos. Por que não seria essa parte de mostrar como a realidade das escolas brasileiras no quesito biblioteca? Porque as informações elas foram a mais, elas se estenderam, na verdade. Não ficou apenas regredindo, falando da questão do espaço físico da biblioteca, como é que as bibliotecas são visitadas, como é que elas são ornamentadas, não. Se estendeu sobre essa questão da função do leitor, justamente porque o texto ele está querendo produzir essa reflexão que nós precisamos ser, né, seres em si, dotados de interpretação mais alarmante. As pessoas que marcaram aqui o segundo conseguiu entender porque deveria ser o terceiro? Eu sei que a Ian me respondeu aí que foi o segundo. Você conseguiu, Ian, perceber porque seria esse terceiro aqui ou ficou confuso? Entendi, Pro. Entendi. Entendeu? Pronto. Alguém que não entendeu, gente, que marcou a segunda, que não conseguiu ter essa parte em si, através do que eu falei aqui, não conseguiu compreender? Caso sim, sinaliza, viu? Estou passando para a questão 2. Pro,
Fale. O Luan mandou avisar que ele não vai assistir a aula da senhora porque ele não tá em casa. Pronto, obrigada, viu, Clive? Tá certo. Não. Aqui na questão 2. De que forma a democratização da leitura é evidenciada na reportagem? Cite exemplos do texto. Veja que uma questão, gente, ela acaba casando com a outra. Quando eu digo casando, é no sentido de estarem combinando, de uma trazer o complemento da outra. De que forma a democratização da leitura? O que é essa democratização da leitura? É permitir que todos tenham acesso à leitura, né? Que todo mundo consiga ter aí esse viés. E nós temos aqui, de uma forma bem clara, né? Aqui no nosso primeiro texto, que tem lá logo no título dele a democratização da leitura. Como é que essa leitura ela pode ser compartilhada? Como é que as pessoas podem ter acesso? Não sei se vocês perceberam aqui o rosto, né, desse adolescente, digamos assim, dessa criança, não seria nem bem um adolescente, né? No máximo um pré-adolescente. Olha a forma como ele se encontra, olha a questão do prazer como ele está. Não é só pelo fato de ele estar na biblioteca, mas do contato que ele está tendo com o livro. Aí nós temos aqui, na Escola Municipal Maria de Lourdes Rocha Rodrigues, em Canaã, dos Carajás, no Pará. Estão conseguindo me ouvir, gente? Estão me ouvindo? Aham. Pronto. Tinha Deu uma travada ali, mas voltou. Pronto, obrigada. É por isso que ficou estranho aqui para mim, por isso que eu perguntei. Em Canaã dos Carajás, no Pará, a leitura não fica restrita aos 30 metros quadrados da biblioteca. A escola mantém um leque de ações para desburocratizar o encontro com os livros, como explica a diretora da unidade. Eu não sei aqui, a Ian, e também outros que porventura tenham colocado. Olha aqui mais uma vez o viés, do que deixa para que a gente consiga entender que deveria ser ali o nosso terceiro quadrinho, quando diz aqui que a escola mantém um leque de ações para desburocratizar, né, o contato, esse encontro com os livros. O que ela diz aqui? Que a leitura ela não fica restrita aos 30 metros quadrados da biblioteca, ou seja, não é apenas no espaço da biblioteca que a leitura ela precisa acontecer, mas ela precisa extrapolar, ela precisa conhecer novos horizontes. Bem, eu gostaria aí que Bruno dissesse para a gente como é que ele colocou essa questão 2 aí, Bruno. Peraí, eu botei. A ideia é promover e fortalecer uma cultura leitora e ações para desburocratizar o encontro com os livros. Você pegou essa parte aí dessa desburocratização, né? Que fala aí sobre essa parte de pé de sítio, os exemplos, ok, está correto. Percebam que ele conseguiu falar, né, com as palavras dele, o entendimento dele, e aí, para consolidar o pensamento dele, ele trouxe o quê? Um trecho, o que justamente a questão solicitava. Alguém colocou outra resposta que gostaria de estar partilhando, gente? Fale. Eu coloquei: queremos romper com a ideia do ler para fazer provas, ler para estudar. Ler deve ser prazer. Ótima escolha aí desse trecho, viu, Heitor? Justamente, quando a gente fala da questão do queremos, a gente consegue perceber de forma clara que ela está deixando aí um posicionamento dela. Justamente, gente, quando se apegarem aí a qualquer trecho, a qualquer parte em si dos livros, aquilo que for solicitado, sempre tenta ver assim, qual é o pensamento do autor, o que é que ele traz para a gente de uma forma mais clara. Não sei se vocês perceberam que eu até trabalhei um pouco nesse viés, nesse último exercício que vocês fizeram, acerca daquele texto, A Geração, onde perguntava lá qual a ideia da autora, né? O que a autora afirma, o que é que ela diz sobre aquele contexto, sobre aquela situação. Então, o que Heitor fez aí não é o pensamento dele, não é aquilo que ele achou, mas aquilo que o texto deixou de forma explícita. Essa é a diferença entre você ser um bom leitor. Qual é a diferença, Pro? Como assim ser um bom leitor? O bom leitor é aquele que consegue entender quais são os aspectos que o texto traz para a gente, no sentido que a gente diz assim, qual é o sentido que está aí, o sentido endofórico, o sentido que está fora do texto e o sentido exofórico, aquele que está dentro do texto. O que é que o texto me propicia? Dentro dessa proporção, dentro dessa permissão que o texto me dá, eu vou conseguir entender o que é fala minha, o que é entendimento meu, Mona Lisa, e o que é entendimento do que a autora quer estar passando para a gente. Aqui, ainda nessa questão 3, eu adorei, viu, Heitor, sua resposta. Aqui na questão 3, nós temos: releia a manchete e a linha fina abaixo para responder as questões a seguir.
Levi, que não tem medo aí, não se arrepende de nada, gosta desse menino corajoso. Faz a leitura aí pra gente, Levi, por gentileza, da democratização da leitura. Aqui embaixo, onde nós temos, é só esse pedacinho. Não me diga que hoje o áudio dele tá com problema, né? Ele tá sem o microfone. Se tiver, já vai sobrar para você, viu, seu Ayan? Vamos lá para a gente não... Eu não sei se ele está com algum problema. Eu vou fazer aqui a leitura, viu, Ayan? Vou ser gentil com você e você faz dá a resposta para a gente. A democratização da leitura. Experiências leitoras no país convivem com cenários de desafios permanentes. Apenas 37% da rede pública possui biblioteca. Veja, gente, quando a gente traz aí essa parte, eu acho que por isso até que algumas pessoas talvez tenham tido, né, uma dificuldade aí nessa primeira questão, justamente por isso. Ou a parte da precariedade. Eu não pego só a parte em si da democratização, não. Percebam que agora, nesse cenário que nós estamos, para vocês, já está complicada essa questão dessas aulas remotas, né? Quando eu digo vocês, no sentido de assistir, porque isso aí foi desconforto para todo mundo, né? Para o professor, para o aluno, porque todo mundo precisou se adequar a essas novas tecnologias. Mas percebam que as pessoas que estudam lá na rede pública ainda estão em uma desvantagem maior, porque nem essas aulas eles estão podendo ter, podem estar aí usufruindo dessa questão. Então a gente vê todo um contexto, tem todo um sistema aí por trás desse viés. Não é apenas a questão em si das bibliotecas defasadas, do livro didático que muitas vezes não dá conta, não supre a necessidade, mas a gente tem todo esse contexto aí, infelizmente, de exclusão, mas porque percebam aí que as escolas do município não estão aí adaptadas para esse funcionamento. Quando se fala da questão em si de talvez um retorno, né, para o sistema físico, para essa parte híbrida, essa parte dessa movimentação da online e da parte física na escola, as escolas municipais, elas ficam ok, tanto estaduais, porque muitas vezes você chega, não tem um banheiro adequado, você chega, às vezes faltou água ali naquele dia na escola. Se muitas vezes a gente já tem alguma privação na rede particular, na rede privada, imagine na escola pública. Então, assim, não é só no decorrer do livro. Eu estou dizendo que as pessoas que vão para a escola pública não vão ser pessoas melhores, não. Até porque eu sou de escola pública, né? Eu valorizo a escola pública, gosto muito da escola pública, mas a gente também não pode fugir da nossa realidade. O nosso contexto, infelizmente, deixa a desejar. Então, quando nós temos aqui na letra A, Estua Vioian, abraça essa causa. Qual é a relação entre o título da reportagem e o conteúdo abordado nela? O que você achou desse título? Percebam que nós temos aqui, né, duas questões. Primeiro, a gente tem uma afirmação. Qual é a relação entre o título e a reportagem e o seu conteúdo abordado nela? E depois nós temos o segundo questionamento. O que você achou desse título? Diga aí, Ayan, quais foram as suas respostas para essas duas perguntas? Só pra falar que o microfone de Levi lá tá ruim mesmo. Por isso Ah, que ele falou. mesmo ter... eu já sabia, por isso eu sei que vai sobrar para o amigo. Vamos lá. Eu botei que, sendo o título a democratização da leitura, o seu conteúdo mostra iniciativas de deixar a leitura mais comum, acessível e de forma mais prazerosa. Eu acho que o título realmente combinou com o conteúdo abordado e por isso eu gostei dele. Muito bom, também gostei muito, né? Mas alguém teve aí alguma ideia diferente que gostaria de compartilhar, gente? Lá na letra B, nós temos, eu gostaria aqui que minha amiga Samile dissesse para a gente o que foi que ela respondeu aqui na letra B. Seu microfone tá bom, Samile? Ai, tá, Pro, mas eu não fiz. Não fez? Porque não entendeu? Teve dificuldade? Quando eu digo não entendeu, e a dificuldade está no mesmo parâmetro, né? Para não dizer que não fez porque não quis. Teve dificuldades para fazer? Não, é porque meu livro não tá aqui. Ah, sim, entendi. Alguém, gente, que gostaria? Ou vou ter que citar nomes? Digam, se manifestem. Guilherme Amado. Gui, nunca mais ouvi sua voz. Vamos? A linha fina tem a finalidade de complementar a informação vinculada no título. Afirmou, acabou. Qual informação foi acrescentada ao leitor por meio da linha fina? Qual foi a informação que você acha que deu para você essa deixa aí, para que não restasse dúvida do entendimento?
Sabe o que é a linha fina, né? Ô, A gente. porcentagem de Obrigada, Bruna. Eu já estava triste democratização? aqui, porque isso. Você disse a porcentagem, não foi isso? Foi. Professora, o que é linha fina? Ensina. Quem me perguntou, gente, que eu não estou conseguindo identificar a pessoa, não, que não Sara apareceu aqui. Machado. Pronto, Sara. Você perguntou o que é, Sara? O que é linha fina? Espera aí que te mostro aqui. Ó, de acordo com a leitura que a gente tem o que... Porque depende muito do contexto que esteja se explicando. Nós temos o que nós vamos estar chamando em si da reportagem, da linha em si, daquilo que nos é apresentado. Deixa eu botar aqui porque você vê melhor. Deixa eu ver aqui se... Aqui a gente vai ter a manchete, a democratização da leitura. E a linha fina é justamente o que vem. Quando a gente pega um jornal, por exemplo, não sei se você já observou que vem em linhas menores, na verdade. Não é nem a linha menor, seria a fonte menor. Aí é o que nós temos aqui, ó, experiências leitoras no país, convívio com cenário. Essa parte aqui é a parte da linha fina. Tá vendo? Entendi. Tipo, vamos dizer assim, tá no jornal, aí coronavírus, aí vai estar lá informações embaixo. Aí vai ser linha. Isso, linha fina. Tem Entendi. alguns textos que ainda traz assim, como olho da imagem ou olho da mensagem, que é a mesma coisa da linha fina, viu? Entendi. Obrigada. Por nada. Então aqui, quando o Bruno diz pra gente, é porque no meu livro as páginas é diferente, por isso que eu fico voltando aqui umas partes para poder estar vendo, para não modificar com vocês. Sim. Então percebam que quando o Bruno diz aí pra gente, porque Guilherme me deixou aqui no ar, né? Obrigada, viu, Guilherme? Qual a informação foi acrescentada ao leitor por meio da linha fina? É justamente essa, Bruno, esses dados estatísticos. Ó, gente, é muito importante quando a gente sabe, por exemplo, quando eu disse para vocês que hoje no Brasil a gente tem esse índice aí dos analfabetos, né, que são considerados funcionais. Mas não sou eu que digo. Eu posso até ter lido e ter compreendido. O mais importante é que a gente sempre traga a fonte, aonde é que está especificada esses dados. Percebam que aqui a gente tem um dado estatístico. O que não resta para a gente é a questão da dificuldade em conseguir termos aí esse olhar. Então, na letra B, justamente o que Bruno respondeu aí para a gente. Quais são os dados que a gente tem? Aí, o que é que facilita para a gente? O que é acrescido aí? O que é acrescentado? São justamente os dados estatísticos aí, tá certo? Sara conseguiu ter essa compreensão, Sara? Não tinha conseguido responder por causa dessa parte de linha fina que não tinha entendido, ou como foi a situação? Na verdade, eu nem fiz, professora. E não Só fez que eu por fiquei quê com mesmo? curiosidade o que era a linha fina, entendeu? Não, gosto disso, gosto, é importante. Mas não fez mesmo por quê? Ó, professora, se eu lhe contar, a senhora vai ficar besta. Tem uma pessoa aí, a gente não cita o nome, né? Não deixa eu em paz, professora. Assim, meia-noite querendo conversar comigo, eu querendo fazer minhas coisas, não me deixa fazer nada e eu, besta, vou conversar com a pessoa e não faço meu dever, entendeu? Entendo. Ainda bem que você mencionou aí uma palavra que eu não ia poder dizer por você, né? Aqui nesse contexto, que você sabe que pessoalmente eu diria assim, sobre essa questão do que você foi aí, né? Porque assim, há tempo para tudo. Assim nos diz o que a Bíblia, né? Então não banque uma de besta, que você não é. Vamos lá. Ó, identifique os intertítulos do texto e escreva os abaixo. Essa parte de intertítulo, gente, eu gostaria que vocês me dissessem aí, né? Quem conseguiu fazer, quem não deu uma de Sara Alves hoje, que eu nem vou dizer o Sara Machado, para não ser forte, vou usar só o Alves mesmo. Quem conseguiu aí estar colocando nessas entrelinhas, quem seria para a gente esses intertítulos? O que é que vocês entendem por intertítulo? Eu coloquei biblioteca viva e literatura, um direito inalienável. Muito bom, jovem. Isso aí. Agora, o que seria aí, Heitor, para a gente esse intertítulo? Só para, por exemplo, uma amiga como Sara, que tem uma dificuldade aí, o que seria esse intertítulo aí? Tipo sei lá, um subtópico do texto. Isso aí, jovem. Viu, Sara? Para que você não pergunte lá para o que é o intertítulo. São essas subdivisões mesmo. É você dividir, no caso, você tem um assunto para falar. Por exemplo, eu quero falar da fome. Aí, para falar da fome, eu vou falar da nutrição,
eu vou falar da miséria, eu vou falar de países subdesenvolvidos. Então, a gente vai puxando aí esses intertítulos para dar completude, para que a gente consiga generalizar o assunto que foi aí formado. Muito bem. Sim, na letra B, resumidamente, Heitor, não me deixa aí no vácuo, não. Responda aí, aproveite, porque tem amigos seus que estão me deixando a desejar, mas deixar, viu, Guilherme? Resumidamente, quais são as principais informações presentes em cada uma das partes marcadas pelos intertítulos? Já que você colocou essa parte do intertítulo aí, o que foi que chamou a sua atenção em cada um deles? Pro, eu fiz a A, mas eu não fiz a B, Pro. Não, pronto, sem problemas. A gente não vai brigar por isso. Não fez porque não entendeu ou porque deu aquela preguicinha? Porque eu não entendi. Olha, eu não consegui responder direito, sei lá. Entendi. Então, meu amigo Ayan aqui vai me dar esse gancho. E nem me diga, Ayan, que não respondeu. Conseguiu fazer essa? Me diga aí como ficou. No primeiro intertítulo da Biblioteca Viva, eu coloquei que eu achei mais interessante, né? A iniciativa feita por 20 escolas de Canaã dos Carajás, promovida pela Fundação Vale em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que é o que vem logo no começo. Aí no segundo intertítulo da Literatura Viva, não, Literatura, um direito inalienável. Eu coloquei que as informações são a literatura, sua definição, seus dados, estatísticas, algumas sugestões e algumas opiniões. Ok, jovem, muito bem. Então, justamente, Heitor, porque é claro que às vezes a gente não faz uma questão ou outra que a gente não entende, não somos obrigados a entender tudo, não. Então, assim, quando tem aqui para a gente, para que você colocasse, no caso, as partes marcadas pelos intertítulos, é justamente fazer aí uma síntese como a Ian fez. O que é que cada intertítulo traz como ideia central, como ideia principal? Por exemplo, aí no primeiro, a Ian pegou para a gente essa parte em si do desenvolvimento dos projetos, né, que foram aí as partes fundamentais. E já no segundo, ele falou acerca em si dessa discussão que houve em si acerca dos assuntos que eram tidos como assuntos principais. Então, a função do intertítulo, como você disse anteriormente até, Heitor, seria a questão de especificar mais a forma generalizada e trazer as ideias. É como se fosse assim, eu tenho um parágrafo, dentro do parágrafo eu coloquei um argumento. Qual a ideia principal daquele argumento meu? Essa é a intenção do intertítulo. Todo intertítulo traz, na verdade, um argumento ou mais, dependendo da situação que nos é apresentada, para discutir e consolidar as ideias. Conseguiu entender, Heitor? Ou alguém também, assim como Heitor, que tenha tido dúvida, conseguiu compreender? Consegui. Pronto. Lá na questão 5, releia o trecho a seguir. As bibliotecas precisam se configurar como espaços vivos, dinâmicos e capazes de acolher as crianças nos momentos de leitura. Avaliam. Esse trecho mostra um discurso citado, isto é, algo que não foi criado pela autora da reportagem, mas sim reproduzido por ela. Que sinal de pontuação foi empregado para indicar a citação? Paloma, está muito simples essa daí. Nem me diga que você não respondeu, viu, dona Paloma? Se não respondeu, dá para responder agora. E aí? Qual seria a sua resposta aí para a gente? Paloma? Ei, gente, tô acabada mesmo. Esse pessoal não tá me dando ousadia não de responder. Deixem comigo. Paloma? Fala, Heitor. Eu coloquei que eram as aspas. Foram as aspas. Isso, muito bem, jovem. E agora sim, para que é que geralmente a gente utiliza aí essas aspas, Heitor? Para indicar uma fala de alguma pessoa ou uma citação. Isso. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que essa citação ela é direta ou que ela é indireta, né? Depende muito do contexto. Às vezes você traz de uma forma bem clara aqui para mencionar que é a ideia do outro. Por exemplo, a gente pode dizer lá que a educação ela é árdua, mas que ela produz frutos doces, né? Assim como disse lá o filósofo Aristóteles. Então, eu posso dizer, de acordo com Aristóteles, aí posso estar mencionando de forma indireta, mas se eu trago a abertura, a fala de Aristóteles na íntegra, a minha forma clara tem que ser colocar as aspas. Para quê? Para que não se transforme em um plágio, para que a pessoa consiga entender que eu usei dentro do meu discurso, dentro da minha fala, o pensamento de um outro educador, de um filósofo, de alguém do tipo, tá certo?
De quem é esse discurso? Esse discurso aí, fale aí, Heitor, porque você está vendo que seus colegas não querem me deixar assim, nem saias justas, como diz a história. De quem é esse discurso? Andréia Prestes Macena. Isso. E a gente consegue perceber que ela, na verdade, é uma especialista na área de educação, não é isso? Mas a gente não pode esquecer dessa fala. Muito bem. Eu quero saber se aqui só quem me dá ousadia é meu amigo Iago, que eu nem vou falar mal dele, é Cliver, é Heitor. Eu quero saber se das meninas, eu só estou podendo contar aqui com Sara Vitória, quando ela está presente aqui no momento, com Camille e com Brenda, né? Porque a Machado vem aqui me dá algumas deixas que eu nem vou dizer. Porque Marcela, eu não ouço a voz, né? Mas, menino, quando falou Sara, eu falei, é mesmo, Glória. Depois falou Vitória, foi mesmo que me dá uma faca nas costas. Falo logo, você sabe disso. Porque aqui, Samile também me diz, ela sempre colabora comigo, quando ela não pode, mas Rebeca, não sei que filha é essa, né? Não sei que é. Raíssa, eu morro falando aqui, não me dão ousadia, deixa estar. Ó, na letra C ainda, da página 60, já nós temos. Leve tudo pro coração, professora. Lembra quando dá nota. Ah, é? No meu não, das amigas. Ah, sim. Eu vou levar pro coração, estão vendo, né? Olha, e eu fico assim, ó, Bia, eu fico assim nesse contexto, porque são pessoas que na sala, Marcela, eu sei que a forma dela é tímida, né? Compreende e respeito. Mas Bia Marcela é participava atriz, tanto, professora. não é nada. Marcela é atriz. Ó, Bia participava tanto, Rebeca toda hora me chamava, perguntava que quem te viu, quem te vê, não é mole não, vamos lá, vamos para frente, Brasil. Ó, aí nós temos aqui, na página de vocês 60 tá aparecendo assim, gente, que importância, porque para mim tá diferente, para ainda. Então. Deixa eu olhar aqui se... Que importância, tá conseguindo acompanhar vocês? Pronto. Agora foi. Ó, pronto, obrigada aí. Ó, que importância citações como essa tem em uma reportagem? Ó, gente, perceba que o TEM está aqui com acento circunflexo, mostrando para a gente a questão da concordância. Eu estou fazendo questão de estar chamando a atenção de vocês para que vocês consigam ter essa percepção. De que forma ela contribui para a exposição do assunto? Qual foi a forma em si? Essa discussão, essa fala, nessa reprodução aí desse especialista contribuiu para quê? Me diz aí, Ayana, não vamos deixar a peteca cair, não. Para quê? Incentivar mais as crianças para ler. Olha, se eu não cutuco, tá vendo, Ayana? Não sai nada. Bora, Sara. Então, o que ela queria fazer? O quê? Incentivar as crianças para ler mais. Ou não só as crianças, mas os adultos, quem for, entendeu? Porque, como a Sara falou, a maioria dos brasileiros tá devagar aí, ó. Tá devagar, quase parando. Não tá igual a turma, não, né? Mas estão assim, devagar, quase parando. Então, olha, é justamente, gente, essa questão aí. Gostei, Sara. Eu tava brincando quando eu não citei o seu nome, porque você sempre faz também alguns questionamentos. Você sabe disso, que eu gosto de brincar com você. Mas aqui, ó, que importância citações como tem essa reportagem, é justamente isso que a Sara fala pra gente. É debater os assuntos, gente, é trazer essa discussão à tona, porque é importante. Né? Precisamos falar sobre a leitura. A leitura é que, na verdade, forma o ser humano. Eu adoro essa menção que Rubem Alves faz, quando ele diz que quem lê se torna perigoso. Pense aí, perceba o nosso governo, quanto mais alienado, quanto mais bobo você for, mais fácil de ser conduzido. Então, quando você lê, quando você tem abertura, você não precisa estar brigando com o outro, mas você sabe que nem tudo aquilo que lhe é vendido como uma proposta, você tem que aceitar. Às vezes você cala, mas não no sentido de dizer que quem cala consente, não. É no sentido de dizer, eu calo até porque a pessoa, quando tem sabedoria, em determinados momentos da vida, é melhor se calar do que se pronunciar, entende? Então, olha o que Rubens Alves fala. A leitura torna a gente perigosa, né, Sara? Para não se tornar aí pessoa perigosa. Então, quer ser perigosa? Vá ler. Então, nós temos aqui na questão 6. Releia o parágrafo a seguir, em seguida assinala em qual categoria as informações apresentadas nele se enquadram. Sim, mais demandas. Meu amigo Bruno marcou o que aí, Bruno? Primeiro, segundo, terceiro quadrinho? Segundo. Esse menino é fera. Dados Censo Escolar 2016. Aí os outros, eu não sou fera não, são, viu? Os dados do Censo Escolar em 2016, disponibilizado pela plataforma, aí nós temos aqui, mostram tal, aí tem as partes das porcentagens em si,
Percebam que está sempre se falando das estatísticas. E olha o que eu falei para vocês, gente, anteriormente. A questão do dado, não esquece. O dado é muito importante. De onde é que é retirado? Toda vez que você faz um texto, por exemplo, que você diz assim, ó, cerca de 100 milhões de pessoas acreditam no poder da leitura. Quem fala sobre isso? Aí eu posso dizer lá, a leitura torna o ser humano perigoso. Para dar, não, o Heitor é um menino leitor. Então, segundo Rubi Alves, a leitura transforma o ser humano em um ser perigoso. Olha, esse menino lê, esse menino joga duro. Por que eu sei disso? Porque ele mostrou no contexto dele da escrita. Então, dados como IBGE, dados como ciência escolar, as informações que vocês tiverem em maior campo, quando for citar uma informação, sempre cita a fonte para ficar claro. Então, justamente como nosso amigo Bruno disse. Bruno, pegou o gosto aí, responde a questão 7 também. A que área a reportagem lida está relacionada? Educação. Muito bom. Por isso que eu gosto desse menino, ele nem pisca. Olha, questão 8. Vamos lá, Iana, não fica com ciúme não. Responde para a gente a e B também. Ao contrário das notícias, reportagens geralmente indicam o nome de quem produziu o texto, como é o caso da reportagem lida. Quem assina essa reportagem? Ana Luísa Basílio. Pronto, bom menino. E aqui na letra B, por que a autoria costuma ser importante em uma reportagem? Essa aí eu fiquei na dúvida, mas eu coloquei que por termos por exemplo, de ser tipo de responsabilidade, se encontrar algo que não deveria estar na reportagem, ela seria a primeira contatada. Também para encontrar como se fosse o diretor, a cabeça da reportagem. Eu escrevi basicamente isso. Basicamente isso, mas está correta, Ian. Porque assim, por que a autoria costuma ser importante na reportagem? Tem pessoas que ao ler determinado texto já sabem. Por exemplo, Lia Luft, ela escreve muito para a revista Veja. Então, assim, é importante quando a gente olha que você diz assim, já conheço aqui, até mesmo o pensamento daquela pessoa. Geralmente ela escreve sobre dados do cotidiano. A linguagem dela é uma linguagem mais simples, uma linguagem mais rebuscada. Então, você consegue ter esses artifícios, geralmente pela autoria. A autoria é importante para que também não se torne o que? Um plágio para a gente. Para que a gente não fique copiando as informações e diga assim, eu nem sei de quem foi aquela autoria. E, mais do que isso, quando a gente quer trazer até para um texto para a gente, como parte de repertório, a gente precisa conhecer o autor. Geralmente, qualquer texto, quando você faz, ao fim, a lógica é que se tenha o nome daquele autor, a não ser quando, né? Tem em vários sites, e aí não tem o autor identificado de uma forma clara. Mas uma reportagem, ela precisa ser assinada. Se precisar recorrer àquela pessoa, como é que você vai saber quem trouxe aquelas informações? Então, assim, eu não sei se vocês alcançaram aí, bem rapidinho, que já está finalizando, um problema que está tendo aí com uma advogada, né? Onde ela está sendo atuada, primeiro porque pelo fato do exercício, parece que ela não tem, né? Essa questão em si da OAB já é claro que ela não tem. Parece que ela não fez a graduação, diz ter mestrado, diz ter doutorado em instituições onde as instituições dizem que ela não possui. E ainda mais, ela fez autoria de alguns livros levando os textos dos alunos. Não é que ela não pudesse levar, mas que ela deixasse claro que aquele texto não é dela, ela poderia ter uma coparticipação, mas ela tinha que identificar de quem foi aquele texto. Então, a autoria é muito importante, gente, para que não se torne um plágio na nossa vida, tá certo? Desde já agradeço, fiquem com Deus, um ótimo dia.